Ótimo. Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao monitoramento de projetos de restauração florestal, o porquê, quando e como. Foram mais de 600 pessoas que se inscreveram, então estamos super animados. Esse webinar vai ser bastante interativo, então para começar, eu queria convidar vocês que já estão interagindo aqui com a gente no chat para falar aonde que vocês estão localizados, qual a cidade, qual estado. Coloca aqui no chat para a gente ver que foram 600 pessoas de todo o Brasil, ou até alguém aí da Itália que mandou um buongiorno, para a gente ver aonde vocês estão. Olha que legal. São Carlos, São Paulo, Balneário Camboriú, Rio, São Leopoldo, que legal. Manaus, Alta Floresta, Mato Grosso, Pimenta, Minas Gerais, França, Paris. Muito legal. Bem-vindo a todos. Florianópolis. Perfeito. Estamos dando só mais uns minutinhos para mais pessoas entrarem no Zoom. Esse webinar, como eu falei, a gente quer a participação de vocês que estão nos assistindo também. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, não espere até o final do webinar para fazer essa pergunta. Pode colocar aqui no nosso Q&A e eu vou fazer o possível para responder as suas perguntas assim que possível. E como vocês vão notar aqui no Q&A no Zoom também, vocês podem votar para a sua pergunta preferida. Cachoeiras de Macaco, que legal. No Rio de Janeiro, Brumadinho, Minas Gerais. Que bacana, gente. Obrigada. Você que está nos assistindo, obrigada por toda a interação já. E de novo, pode colocar suas perguntas no Q&A e a gente vai responder elas durante o webinar e não somente no fim, tá bom? Então, eu vou dar início agora ao nosso webinar de novo. Para vocês agora que tá nos acompanhando, começou agora, bem-vindo ao nosso webinar. O meu nome é Juliana Camargo e eu sou sua moderadora para hoje. E é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Esse é um tema de extrema importância e a gente está aqui com especialistas para debater esse tema de hoje. Os especialistas que têm uma expertise, um background fantástico no assunto, são décadas de expertise sobre esse assunto. E eu acho que o mais legal de todos os palestrantes aqui hoje é que eles realmente se importam com o tema e querem fazer a diferença. Então, bem-vindo a todos aqui, os panelistas de hoje. E eu queria começar a dar início ao nosso webinar, na verdade, me direcionando a vocês, palestrantes, pedir para vocês se apresentarem e contar um pouco como esse background que vocês têm se relaciona com o tema de hoje. Então, eu vou começar aqui com a Rebeca, na verdade. Por favor, Rebeca, se você pudesse se apresentar e contar um pouco mais sobre a sua expertise, seria ótimo. Por favor, Rebeca. Obrigada, Juliana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, fazer parte dessa mesa, né? Meu nome é Rebeca, eu sou engenheira florestal formada pela Exalc, tenho mestrado em ecologia e manejo de florestas, e eu faço parte do time da Morfo, em pesquisa e desenvolvimento, no qual atuamos em todos os estágios, né, da restauração florestal, desde o diagnóstico, o estudo da área, passando aí pela escolha das espécies e pelo monitoramento, que é uma fase essencial, né, da restauração florestal, e será o assunto que estaremos discutindo hoje, né? Eu tenho certeza que vai ser um dia, uma discussão muito enriquecedora. Obrigada. Obrigada, Rebeca. Ótimo. Marcos, por favor, com você agora. Bom dia a todos que nos assistem. Meu nome é Marcos Gastão, eu sou agrônomo de formação, mas a minha vida acadêmica eu fui para a entomologia, depois para a botânica e parei na ecologia de comunidades vegetais. E desde quase 8 anos estou atuando aqui no Instituto Tecnológico Vale, em Belém, onde eu realizo pesquisas sobre recuperação de áreas degradadas e restauração florestal, incluindo ações, né, de compensação
dos impactos gerados sobre a biodiversidade. Ótimo, obrigada e bem-vindo, Marcos. Silvio, com você agora. Opa, Silvio, não estamos te escutando novamente, então eu vou ir para a Fátima, eu já retorno com você. Fátima, por favor. Boa tarde, né? Bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Meu nome é Fátima Pinha Rodrigues, eu sou professora da UFSCar e eu trabalho na área de sementes florestais e o meu background com monitoramento vem exatamente isso, dos estudos das sementes do banco de solos, a chuva de sementes, que foram os primeiros indicadores que eu comecei a trabalhar ainda na década de 80, como indicadores de restauração. Do tempo, a gente sentiu necessidade de evoluir. Então, eu tenho aplicado esse conhecimento sobre indicadores e monitoramento na área de restauração, e principalmente porque eu trabalho, minha formação, eu sou engenheira florestal e tenho mestrado na engenharia florestal, doutorado em ecologia e pós-doutorado em ecologia tropical. Em função disso, a minha aderência ao tema de monitoramento e uso de indicadores. Muito obrigada. Maravilha, obrigada, Fátima. Silvio, vamos voltar com você de novo. Bom dia. Vamos. Me ouvem agora? Funcionando Tranquilo? agora, perfeito. Perfeito. Eu fui bem ali e voltei, Juliana. Mas, Ótimo. pessoal, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou o Silvio Brienza, sou engenheiro florestal, formado pela Exalc, tenho mestrado em solos e nutrição de plantas, doutorado em agricultura tropical e comecei minha carreira na Amazônia e ainda tenho uma forte ligação, né? Estou na Amazônia, com sistemas agroflorestais, agricultura familiar, plantio de árvores sempre esteve no meu DNA. Então, acho que monitorar, restauração, plantio de árvores, né, eu me identifico muito com esse segmento. Então, estou aqui para a gente conversar. Obrigado, Juliana. Perfeito, obrigada, Silvio. Como vocês podem ver, expertise aqui sensacionais, com décadas de experiência, muita coisa para compartilhar com vocês aqui hoje. Então, eu tenho algumas perguntas, vocês já enviaram perguntas para a gente, tem algumas perguntas que a gente também vai fazer para os nossos especialistas de hoje. De novo, deixe a sua pergunta no Q&A, se você tiver alguma. E antes de ir para a primeira pergunta, eu só queria lembrar vocês, não sei se vocês já participaram de algum webinar do Morfo antes, mas para todas as perguntas, o time Morfo aqui vai colocar essa pergunta no nosso chat. Então, assim que eu fizer a pergunta, você vai acompanhar ela no nosso chat também, para todo mundo estar alinhado no assunto ou na pergunta que eu fiz. Então, vamos lá, vamos passar para a primeira pergunta. E a primeira pergunta, na verdade, eu queria direcionar a Rebeca. Rebeca, por que o monitoramento é essencial para o sucesso de projetos de restauração e como ele contribui para o impacto ambiental a longo prazo? Rebeca, por favor. Obrigada, Juliana. Então, o monitoramento ele é essencial para a gente olhar a trajetória dessa restauração, né? Para qual está sendo a direção dessa restauração e se os nossos objetivos e metas eles estão sendo atingidos. Além do mais, o quão longe, né, estamos desses objetivos a serem restaurados. O monitoramento também ele é crucial para que possamos avaliar os métodos que estão sendo empregados, que se as nossas decisões elas foram concisas e quais são as consequências dessas decisões, quais são as consequências desses métodos que foram utilizados, e isso vai ser essencial, primordial para a sustentabilidade do nosso monitoramento e também para o longo prazo, né, podemos fazer essa melhor avaliação do monitoramento. Além disso, ele é essencial para um melhor entendimento do nosso ecossistema, um melhor entendimento do funcionamento do ecossistema, que vai dar informações essenciais para inovações. Então, soluções inovadoras, melhoramento dos métodos a serem utilizados, eles só são precisos e só são viáveis se temos esse monitoramento e acesso de dados e um maior conhecimento da nossa floresta. Perfeito, muito obrigada, Rebeca. Eu vou até
parar de compartilhar minha tela aqui para vocês verem todos os palestrantes um pouco mais de perto. E só para complementar aqui, que eu estou vendo que tem muita gente aqui no chat que já se conhece, né? Então, muito legal ver. E depois eu quero que Marcos e Fátima comentem um pouco aqui daqui a pouquinho, como vocês também já se conheciam antes de a gente reconectar aqui pelo webinar da Morfo. Mas vamos aguardar um pouco e a gente já retorna nesse assunto. Fátima, nessa primeira pergunta, você tem algo a acrescentar? Só está no mudo, Fátima. Ok. Então, a gente se preocupa com a trajetória, e dentro dessa trajetória, a nossa linha de pesquisa ela funciona muito no retorno das funções ecológicas, porque qual é a distinção? Se você parar para pensar lá nos anos 70, 80, nos anos 70 e 80, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o plantio com a ideia de restauração. Então, às vezes, plantio de espécies uniformes, algumas espécies. Depois da década de 80 e 90, a gente se preocupa com as funções ecológicas. A gente vem também acrescentando a isso que a Rebeca falou, a importância das funções ecológicas, monitorar como essas funções, esses processos estão vindo, não apenas qual é a diversidade de espécies, mas qual é a diversidade funcional dessas espécies, e, principalmente, uma coisa que a gente chama de manejo adaptativo. Cada vez que você monitora e você pensa qual é a trajetória que você vai seguir, qual é a trajetória que a própria restauração está seguindo, nós temos que fazer manejos adaptativos, nós temos que adaptar e ver, manejar isso. Então, o monitoramento nos ajuda nessa definição do que a gente vai fazer, que manejo adaptativo nós vamos fazer, vai fazer replantio, vai plantar em algumas áreas que você teve que a gente chama, você tem, gira o loop, né? Você tem os processos de loop, o que a gente faz com esses processos? Então, essa visão mais ecológica é buscando a resiliência do sistema, a resistência dele, a estabilidade e a confiabilidade no sistema que é dada pelo manejo adaptativo. Eu não sei se eu fui clara, mas com essa visão mais ecológica. Acho que basicamente isso. Perfeito, muito obrigada, Fátima. Eu, na verdade, queria pegar esse gancho. Silvio, você tem algo a complementar? Opa, tenho sim. Acho que Rebeca e Fátima tocaram em pontos importantes, né, que é esse acompanhamento, né, desse processo de restauração. E acho que, Fátima, um ponto importante também é quando que o paciente está pronto, né? Então, esse acompanhamento do monitoramento, o monitoramento para acompanhar o processo de restauração, para a gente chegar em conhecer o determinado momento que nós podemos dizer, ok, essa área, esse ecossistema está restaurado, ele foi recuperado. Acho que o monitoramento tem uma pegada muito importante, né, para a gente dizer, olha, cumprimos nossa missão. Eu vejo esse item também bem importante, principalmente às vezes em áreas mineradas, né? Essas áreas que são de restauração em áreas mineradas, quando que a empresa pode dizer para o órgão ambiental, ok, nós cumprimos nossa obrigação, nossos métodos, né, o manejo, todo o pacote que nós aplicamos cumpriu a missão, né? Acho que isso é um ponto importante. Obrigado. Sem dúvida, Silvio, ponto importantíssimo. Marcos, por favor. Exatamente, eu quero reforçar esse gancho do Silvio, né? Enquanto a gente está no meio corporativo, né? A gente precisa metas, né? A gente precisa restaurar tantos hectares por ano, por exemplo. Então, a gente precisa ter indicadores através do monitoramento que permite esse acompanhamento, né? Tanto para fins de orçamentos, né, corporativos, como também os relatórios de sustentabilidade, os relatórios ao órgão ambiental. Isso é uma coisa super importante dentro do ambiente corporativo, além de comparar diferentes metodologias, né, como a Fátima falou,
do manejo adaptativo, né, que a gente cada vez melhora esse desempenho, né, e consegue alcançar isso mais rápido, melhor, mais benefícios para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, para melhorar as operações. Perfeito, Marcos. Obrigada. Interessante que agora, só nesse início de conversa, já tem várias dúvidas e perguntas surgindo aqui, mas eu queria, na verdade, pegar esse gancho, Marcos, e voltar a você rapidinho e focar mais nos desafios e dificuldades que são os desafios e dificuldades comuns enfrentados durante o processo de monitoramento de projetos de restauração florestal. Então, como que essas empresas podem, quais são, né, esses desafios e como que as empresas podem superar esses obstáculos? Então, eu enxergo dois grandes desafios para o monitoramento. O primeiro é o que a gente vai monitorar, né? E o segundo desafio, em palavras curtas, é como a gente conseguir escalonar isso. Né? Quem já fez um inventário florestal, por exemplo, sabe que daquela lista que sai do campo, né, a gente pode computar inúmeros indicadores de biodiversidade, de área basal, de número de indivíduos por hectare, parâmetros fitossociológicos que viram uma gama de indicadores. Alguns podem ter uma resposta com o avanço da restauração, né, com o tempo, por exemplo, ao longo de uma cronossequência, né, que mostram um desenvolvimento favorável. Outras, talvez nem tanto. Tá? Aí a gente pode incluir variáveis de solo, né? A gente pode analisar a fertilidade de solo, matéria orgânica, né? Que não sou especialista nessa área, né? Aí a gente amplia mais ainda a nossa lista de indicadores. Se a gente avança ainda mais, né? E dá uma olhada para a fauna, insetos, aves, mamíferos, pequeno, médio ou grande porte, né? Aí são centenas ou até milhares de indicadores que a gente poderia levantar. E aí a grande pergunta é, qual desses indicadores, né, nos relata com confiança, né, em que situação a nossa restauração, a nossa área está. Está indo bem, poderia ser melhor, ou precisa uma intervenção imediata, né? Alguma coisa tipo quando a gente vai no hospital, né? A gente vai na triagem e a enfermeira na triagem, ou o enfermeiro, né, eles verificam a temperatura, saturação de sangue e a pressão arterial, e com isso eles sabem qual vai ser o encaminhamento. Tá? Então, isso é um grande desafio. A gente desenvolveu uma metodologia, né, para fazer isso, e o que é o nosso resultado é a diversidade das árvores, né, parece ser, a diversidade das árvores e o fechamento do dossel, de fato, parecem ser alguns indicadores desse tipo com que a gente pode dar uma resposta rápida em relação a isso, né? E o segundo desafio eu posso detalhar isso, né, mais para frente. E o segundo desafio é a questão do escalonamento, porque o Brasil tem metas super ambiciosas, né? São 20 milhões de hectares de restauração, ou outras metas até 30 milhões de hectares, e ninguém vai fazer um inventário florestal ou consegue verificar, né, abertura de dossel em 20 ou 30 milhões de hectares. Então, aqui a gente precisa tentar, né, descobrir formas como a gente consegue detectar, fazer o monitoramento de forma remota, utilizando drones, utilizando satélites, né? Mas aí a gente precisa pesquisa ainda, né? Porque hoje a gente consegue verificar algumas coisas bem legais, né? Como
se uma área é coberta por vegetação ou se é um solo exposto. Tem tentativas, né, que funcionam bem sobre quantidade de carbono, mas, por exemplo, a biodiversidade em si, a gente ainda está bem no início de desenvolver metodologias para monitorar isso. Perfeito, Marcos. Muito obrigada. E, na verdade, aqui o Fábio até mandou um comentário que são mais de 80% das terras no Brasil são de pequenos proprietários rurais, né? Então, como que a gente pode seguir em frente sem incluí-los no mundo da sustentabilidade, né? Que, no ponto de vista dele, ele fala que não há solução. Interessante. E, na verdade, você falou uma coisa aí, Marcos, interessante sobre... começou a tocar no ponto de tecnologia, então eu queria direcionar minha próxima pergunta para a Fátima, justamente nesse ponto de quais tecnologias e metodologias inovadoras que estão surgindo no campo do monitoramento de projetos de restauração florestal, então quais são essas tecnologias inovadoras e como essas inovações oferecem soluções e avanços promissores. Fátima. Bem, algumas das soluções bem interessantes é usando a IoT, Internet das Coisas. Uma das empresas de estudantes da UFSCar, alguns estudantes daqui da UFSCar, hoje profissionais, eles desenvolveram alguns equipamentos utilizando da Internet das Coisas, em que o monitoramento não precisa ser feito mais no campo. Os equipamentos são postos em campo, transmitem esses dados à distância, periodicamente se busca. Esse pode ser um mecanismo muito simplificado, que no futuro pode nos ajudar muito na exaustiva tomada de dados em campo. Tá? Cada vez mais o desenvolvimento vai nos permitir. A outra é a inteligência artificial. Associando a internet das coisas mais a inteligência artificial, a gente cada vez mais vai conseguir chegar a modelos mais precisos e que vão nos ajudar de já não precisar ir no campo. Eu não vou falar nem mais o uso de imagem de satélite, né? Porque a imagem de satélite eu acho que a gente já está avançando bastante nesse caminho. Existem algumas metodologias, já existem metodologias utilizando métodos espectrais, né? Só que todas essas metodologias elas passam por uma coisa que a gente chama atenção, a validação. Então, esse processo de validação requer uma metodologia, uma validação em campo. Então, para que você consiga ter o mínimo possível de erro, né? O máximo possível de precisão, sabe? E de todas essas tecnologias, eu acho que a IoT vai ser uma das que vai nos ajudar muito, muito, muito na questão de campo, nos custos, de permitir que a gente possa trabalhar em diferentes escalas. É muito difícil falar isso sem falar nos desafios que nós... E um dos desafios que nós temos na restauração, no monitoramento da restauração, é justamente a escala temporal, a escala espacial do uso desses indicadores e que indicadores a gente pode ter com o uso de novas tecnologias. Tá? Então, eu acredito piamente que a gente tem um grande salto a dar em termos de tecnologia, uso de imagem, uso dessas de inteligência artificial. Vai ser um pulo muito rápido, não vai ser de muito tempo, não. Vai ser rápido. Perfeito, Fátima, obrigada. Então, você mencionou aí inteligência artificial, IoT. Silvio, algo a mais acrescentar? O que você está vendo aí de inovações tecnológicas para ajudar nesses projetos? Sim, Juliana. Gente, pessoas, o ser humano. Eu acho que nesse aspecto, o questionamento que o Fábio nos traz, né, que ele comenta aqui no chat que mais de 80% das terras no Brasil pertencem a propriedades, né, de pequenos produtores, eu acho que isso é muito importante, considerando que essas propriedades, né, elas têm, em média, 3 pessoas na família, né? O pai, a mãe. Então, o modelo de restauração que nós queremos que ganhe escala, como o Marcos
comenta, os desafios que Fátima mencionou de monitorar e que Rebeca também nos trouxe, o desafio é como é que esses modelos são atrativos do ponto de vista de quem vai utilizar lá na frente. Quando a gente fala de ambientes como Mata Atlântica, são 20% da propriedade que estão nessa condição de uso, de aplicação de um modelo de restauração. Quando a gente vai para a Amazônia, essa área pode abranger de 50% a 80% da propriedade. Então, se a restauração não tiver, entender os aspectos socioeconômicos, a chance de sucesso de escalonar é muito baixa. E nesse sentido, Juliana, a gente está colocando, exercitando a restauração florestal socioprodutiva, que nós trazemos os desafios das questões dos aspectos ecológicos, ambientais, mas também com o viés de fornecer, de gerar um benefício para o homem que está lá no campo. Então, essa equação ela é complexa, né? E é um desafio grande para nós, né, pensarmos em todos esses aspectos. Monitoramento, o modelo que vai ser utilizado, o uso, o aspecto de cuidado ao longo do tempo, para que nós cheguemos no objetivo final, como o Marcos comenta, quando que a área está pronta, né? Então é isso daí. Obrigado. Perfeito, obrigada, Silvio. Falando tanto de tecnologia, é importante lembrar do homem lá no campo, pontos muito, muito importantes. E só um recado aqui para quem está nos assistindo, tem muitas perguntas vindo no nosso chat. Convido vocês a colocarem suas perguntas no Q&A, porque como são tantas, eu vou pedir para vocês começarem a voltar, dar o like lá nas perguntas que vocês querem priorizar para a gente perguntar daqui a pouco, fazer uma rodada de perguntas de quem está nos assistindo. Então, se você colocou sua pergunta no chat, por favor, coloque sua pergunta no nosso Q&A e a gente vai responder elas. E, Silvio, você falando até me fez pensar um pouco mais nos estudos e alguns cases, né, alguns casos notáveis e que os esforços de monitoramento melhoraram significativamente o sucesso de projetos de restauração florestal. Então, na sua experiência, nesses casos de sucesso, ou se tiveram casos de sucesso na sua experiência, quais foram os principais aprendizados que você passou nesses casos de sucesso? Por favor, Silvio. Ok, Juliana, eu trago aqui, né, acho que alguns aqui, bom, eu vou me referir ao ambiente Amazônia, tá? Os projetos demonstrativos tipo A, que foi um esforço do governo, né, Ministério do Meio Ambiente, há uns bons anos atrás, em que eles conseguiram, né, ou foi possível, implementar diferentes experiências, né, distribuídas na Amazônia, e que contaram, né, ao longo do tempo, digamos assim, como fontes irradiadores ou multiplicadoras, né, do conhecimento inserido ou embutido naquela experiência, naquele local, né? E nesse sentido, Juliana, acho que é importante a gente ter quem motiva a experiência, quem faz aquela animação, digamos assim. Eu lembro que teve aportes do governo, de recursos do governo, de ONGs de fora que aportaram recursos e pessoas como, por exemplo, a Pão para o Mundo, né? Foi uma ONG que trabalhou em pontos na Amazônia, a FASE, né? Enfim, são experiências que trazem recurso para começar, pessoas para capacitar aquele público-alvo e que eles possam se tornar capazes de mover a roda. Mais recentemente, Juliana, nós tivemos no sentido, digamos assim, na agricultura de transição, digamos assim, para uma agricultura ambientalmente mais amigável, a política pública do Proambiente, que foram polos distribuídos na Amazônia com até 500 famílias, onde se trabalhou onde se trabalharam alguns aspectos, como a gestão da propriedade, você planejar, você diminuir, né, digamos assim, o uso de determinados
produtos defensivos agrícolas, ou você caminhar em sistemas que são ambientalmente melhores, melhores estruturados, onde que podem fazer parte desse conceito de restauração, por exemplo, o sistema agroflorestal. Então, enquanto esses polos tinham assistência técnica, capacitando, porque são intervenções, são práticas novas para muitos usuários, né, muitos agricultores. Então, é preciso que nós tenhamos esse conjunto funcionando para que a gente consiga ter sucesso. Mesmo depois de desativação dessa política pública, quando voltamos ao campo, a gente observa que muitos produtores captaram aquela essência, aquela ideia e incorporaram em práticas no seu dia a dia, à medida ou com o uso dos recursos que no momento ele tem possibilidade. Então a gente encontra agricultores com garra, que querem promover mudanças, né? Que querem seguir melhorando, mas é preciso que a gente também tenha aquela estrutura, um pouco daquela que promova, que dê facilidade para que ele continue naquela caminhada. Isso daí, Juliana, obrigado. Ana Silva, muito obrigada. Fátima, acredito que talvez você também tenha alguns aprendizados aí para compartilhar. Eu tenho um aprendizado que até está sendo lembrado aqui no chat, pelo João Lima. Eu ia falar do projeto Miyake, um projeto de restauração baseado ao Dr. Akira Miyawaki, no Japão. Foi um grande aprendizado. Nós trouxemos ele para o Brasil, nós o adaptamos para o Brasil durante a Eco 92. Foram os primeiros plantios feitos em escala pequena, depois escala aumentada. E o que nós vimos, né? O método Miyawaki, ele preconiza alta densidade de plantas, alta diversidade de plantas e alta função ecológica. Quer dizer, a gente que fala agora sobre funcionalidade ecológica, o Dr. Miyawaki falava isso lá na década de 60, e foi a metodologia dele que foi implantada no Japão para recuperar as florestas depois da bomba atômica. Adaptada a metodologia dele às condições, a metodologia dele era extremamente cara, a gente chamou de modelo denso diverso funcional. Foi a experiência mais assim, impactante, pela capacidade de, em 10 anos, você foi ver funções ecológicas que nós esperaríamos de uma floresta estacional, uma floresta ombrófila, já se estabelecendo esses processos. E um exemplo disso está uma das primeiras áreas restauradas, fica em Poço das Antas, no Rio de Janeiro, que é uma área que, inclusive, já foi confundida com área natural e foi plantada em 92, 93, 94, teve 3 áreas de plantio. Então, essa metodologia, um pouco usada, pouco divulgada aqui no Brasil, mas muito utilizada, tá, em várias regiões do Brasil. O Silvio também teve essa oportunidade de trabalhar com a gente na região amazônica, tem várias unidades demonstrativas, e o bom é que ela pode ser feita em diferentes escalas. A escala do pequeno produtor, no modelo de SAF, a escala de larga escala, a larga escala, ou seja, áreas muito grandes, média escala, e foi um método revolucionário, assim, um método que nos trouxe impacto. O custo inicial de implantação é alto, mas a pergunta é: a quantidade de serviços ambientais que a gente obtém num curto espaço de tempo é realmente impacto. Mas ela tem muito estudo e muita ciência por trás dela. Eu acho que eu gostaria de destacar essa como uma coisa impactante. E depois, a aplicação de protocolos de indicadores também, onde um trabalho com indicadores feito em Portugal, numa unidade de conservação em Portugal,
na Serra do Alvão. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com o projeto de medições de funções ecológicas e transformação dessas funções ecológicas em serviços ambientais. Nós conseguimos mapear uma enorme área na Serra do Alvão, na região de Vila Real, várias comunidades, e com esse mapeamento dos serviços ambientais, a partir da medição ou análise das funções ecológicas que foram retornadas, nós conseguimos fazer um mapa de pagamento de serviços ambientais que causou um enorme impacto social na região, porque as pequenas colônias que tinham, às vezes, 800 moradores, 100 moradores, 200 moradores nas pequenas vilas e aldeias, puderam medir e entender o que era a função ecológica e que serviços ambientais eles estavam. Então, esse monitoramento, aplicando as técnicas de monitoramento, se reverteu em pagamento de serviços ambientais e uma política de pagamento de serviços ambientais. É como o Silvio falou, o social, o cultural, a provisão e o suporte, né, dado pelas funções ecológicas, podendo contribuir para a vida de pequenos proprietários rurais e pequenas vilas urbanas. Isso também foi fantástico. Legal, obrigada. Nossa, aqui, histórias do Silvio, do Fátima, muito obrigada por compartilhar e ver o impacto que essas histórias causaram, né, em tantos diversos jeitos. E eu queria, na verdade, agora até direcionar uma pergunta que o Johnny fez aqui no nosso Q&A. Fátima, você mencionou em um dos seus cases, né, projetos em larga escala, e um tipo de tecnologia que as pessoas estão mencionando muito hoje em dia são os drones, né? E então, na verdade, eu vou me direcionar essa pergunta para a Rebeca, e que vai responder a pergunta do Johnny aqui no nosso Q&A, que são: quais são as vantagens e limitações do uso de drones no monitoramento de projetos de restauração florestal e como a tecnologia de drones aprimora a coleta de análise de dados. Rebeca, por favor. Então, o drone, nós utilizamos o drone para os nossos monitoramentos, né, e ele é muito importante, principalmente em ambientes tropicais, em que o acesso à imagem de satélite, por exemplo, ele é muitas vezes dificultado por causa de nuvens que possam surgir. Então, com o uso de drone, nós temos esse acesso a imagens e essas imagens, elas também são de uma alta resolução, né? Pode ser até 10 vezes mais preciso em termos de pixel, né, do que imagens de satélite. E através das imagens de drone, nós conseguimos acessar uma granulometria melhor das características da área. Nós trabalhamos com sementes também, então o monitoramento das nossas plântulas, onde elas estão, qual é o desenvolvimento das nossas plântulas, e também estamos ativamente trabalhando também em tecnologias para identificação e para contagem dessas plântulas e mudas. Então, é muito interessante também como o uso de drone ele está associado com o monitoramento em campo, como todos os dados coletados em campo, eles também irão ser fundamentais para um algoritmo, para poder fazer esse treinamento de um algoritmo, né, para poder atingir uma melhor contagem das nossas plantas, uma melhor, até, quem sabe, uma identificação de espécie, né? Então, uma coisa que a Fátima falou que é muito importante é que a tecnologia ela está avançando de uma maneira muito rápida, né? Então, essa questão das limitações e vantagens, o que hoje pode ser uma limitação para o drone, por exemplo, acessar as sementes, se elas estão secas, se elas não estão, se as sementes elas foram levadas com a água, hoje é uma limitação para o drone. Mas, no futuro, muitas das limitações, elas podem não ser mais, né? Então, eu acho que é muito importante também, no setor florestal, estarmos sempre atualizados das novas tecnologias, como utilizar, né, que o Silvio falou, colocou muito bem, como essas tecnologias vão ser adaptadas para os diferentes ecossistemas, para as diferentes características que nós temos, né?
Então, no setor florestal é muito importante que estejamos as novas tecnologias de inteligência artificial citada pela Fátima. É importante que nós estejamos sim atualizados, sabermos como utilizar e também, por que não, nós fazermos tecnologia no próprio seio do setor florestal, né? Perfeito, muito obrigada, Rebeca. É uma visão muito interessante que você compartilhou, e eu acredito que o Marcos também tem um pouco de experiência com drones. Marcos, você quer compartilhar um pouco da sua experiência? Então, eu acho que as oportunidades que os drones trazem, né, para todos os aspectos de vida são fantásticos e são ilimitados, né? Para a restauração florestal, a gente tem aplicações, né, que vão desde de plantio, né, semeio, que em áreas remotas de difícil acesso, né, podem ser realizados através de drones. Quanto a gente tem invasoras, né, a gente pode usar os drones para combater essas espécies invasoras, sejam de árvores, sejam de gramíneas, né, e para monitoramento em geral, né, e aí, quando a gente fala de monitoramento, né, a gente tem que considerar que tem uma evolução de diferentes sensores que cada vez são menores, cada vez são mais aerotransportáveis, né? Que a gente tem várias possibilidades, né? Hoje a gente faz com um drone simples, um sobrevoo de uma área, a gente junta as imagens para gerar um ortomosaico e dentro desse ortomosaico, com inteligência artificial, né, eu consigo contar o número de mudas que sobreviveram, por exemplo, depois de 6 meses de plantio. Eu não preciso mandar mais equipe para campo para fazer isso. Eu posso, se eu uso um drone de um porte maior, com um LiDAR, por exemplo, eu posso acompanhar o crescimento dessas mudas em tempo quase real. Então, também não preciso ir mandar mais equipes de campo com fita métrica e tentar estimar a altura de árvores. Eu tenho isso, eu posso isso obter de forma georreferenciada, com precisão, e tudo isso por um custo muito baixo. A minha, pessoalmente, né, a minha grande expectativa trabalhando com câmeras multi ou hiper, e a gente consegue detectar espécies dentro do plantio, né? Para que a gente saiba, ok, a castanheira naquele lugar, ela se deu bem, a embaúba se deu bem, a lacre se deu bem, ou para saber quais, né, espécies eu preciso, com quais espécies eu devo fazer um enriquecimento, por exemplo. E aí a ciência está, né, para separar através dos espectros ou de determinados padrões de formato de uma copa, separar as espécies e reconhecer as espécies dentro do monitoramento controle. E, assim, se eu posso, se vocês permitem esse comentário, né, o drone ainda, né, dentro da minha fala do início do desafio de escalonar as atividades de monitoramento, o drone já tem um alcance muito maior do que o inventário florestal. Com ele eu consigo, por dia, sobrevoar algumas centenas de hectares, mais ou menos. Mas ainda estou muito longe. Então, eu enxergo também a posição do drone muito o que a gente consegue fazer em campo, no inventário florestal, né, para fazer o link para chegar na correta interpretação da imagem do satélite. Eu acho que isso é o papel mais importante do drone. Obrigado. Interessante, obrigada, Marcos. Também já adicionando um pouco sobre a imagem de satélites. Eu quero, na verdade, só... Silvio, desculpa, você tem algo a adicionar? Tenho sim, Juliana.
Vocês estão me ouvindo? Tive só uma oscilação aqui da minha internet. Estamos. Pode Estão seguir, ouvindo? Silvio. Eu acho que essa conversa ela é muito instigante, sabe, Juliana? Além dessas ferramentas que nós temos hoje, eu só queria dar um passinho um pouquinho atrás. A Amazônia, ela tem uma projeção de que nós temos na Amazônia 16 mil espécies. Desse universo, cerca de 11 mil já são descritas, já estão catalogadas. Então, como é que a gente pinça, como é que a gente seleciona essas espécies como importantes para a nossa restauração? Esse estudo do Hans Steger, que projeta 16 mil espécies, ele encontrou que cerca de 270 espécies são estruturantes, são as que mais ocorrem na Amazônia. Então, acho que o desafio está nesse processo de escolher as espécies, né? E para que nós possamos ter um ambiente restaurado. E eu vi que também tem muitas perguntas, ou algumas perguntas, questionando quais os indicadores, como é que nós vamos chegar ao ponto de dizer que determinada área está restaurada. Esse é o ponto importante, porque áreas restauradas há algum tempo atrás, agora que, vamos dizer assim, elas estão assim, maduras, ou que estão com. Elas evoluíram no tempo, e nós poderemos olhar com mais cuidado. E depende muito do indicador que nós vamos usar. Por exemplo, se nós formos olhar o ciclo do nitrogênio, né? O ciclo do nitrogênio nas capoeiras mostrou que é necessário esperarmos cerca de 70 anos para nós termos o ciclo de nitrogênio semelhante ao de uma floresta madura. Então, não é fácil, né, chegarmos, ou nós dizemos com muita precisão, né, que determinada é uma receita, digamos assim, fixa, né, uma receita de bolo, ou um passo a passo fixo. Nós temos um conjunto de ferramentas, né, que são importantes nós olharmos tanto do ponto de vista de cima, como de dentro do ambiente ou da área que foi restaurada, para que a gente possa fazer esse cruzamento de informações e aprimoramento, não é, do conhecimento, para que nós possamos avançar. Obrigado. Perfeito, Silvio, muito obrigada. E eu achei ótimo também que você já respondeu aí a pergunta do Douglas, né, que é como monitorar o impacto socioambiental da restauração e quais indicadores mais importantes para serem observados. Uma pergunta muito popular aqui no nosso Zoom hoje, então espero que isso tenha respondido a sua pergunta, Douglas. E acredito também um pouco do que o Mário também perguntou, justamente, né, qual que é essa conclusão de um projeto de reflorestamento. Então, muito obrigada, Silvio. Você tem algo a complementar? E isso, só eu me esqueci, Douglas, olha que interessante. Tem a tese do Rafael Salomão, e que ele encontra que ali para a região de Trombetas, né, se nós quisermos replicar aquela floresta exuberante da região de Trombetas, é preciso que nós levemos em conta cerca de 30 espécies que foram consideradas estruturantes, ou seja, elas são aquelas espécies que dão a estrutura daquela floresta exuberante de Trombetas, em termos de estrutura vertical, como a estrutura diamétrica, como a possibilidade de expansão, de multiplicação dos indivíduos, né, dessas espécies. Então, acho que esse é um ponto importante, esse conhecimento, além do que Fátima comentou a questão da autoecologia dessas espécies, né? Sabermos, é preciso que nós saibamos o momento correto dela entrar naquele modelo de recuperação escolhido, de restauração, perdão, né? Aquelas que toleram a sombra, aquelas que suportam sol, toleram sol. Então, essa sequência ela é importante, porque lá atrás, há 40, 50 anos atrás, os modelos era plantar tudo de uma vez só. E esse cuidado, né, Fátima, para o método do Miyawaki é importante, porque nós plantamos as espécies todas no início, e depois elas
vão evoluindo de acordo com a sua autoecologia. Então, a presença e a ausência dessas espécies está no cuidado de estabelecermos esse passo a passo do modelo de restauração. Obrigado, Juliana. Obrigada a você, Silvio. Perfeito. Então, eu, na verdade, tem várias perguntas surgindo aqui. Uma aqui que surgiu também, até um pouco, Marcos, mencionando você, é mais sobre a inteligência artificial e como que se contribui para o monitoramento e identificação de indicadores de sucesso da restauração. Você tem algo a adicionar mais específico com a inteligência artificial? Bem, eu não tenho muita experiência com machine learning. A gente usa algumas coisas para a interpretação de imagens. Eu li a pergunta, estou pensando, claro que a gente pode utilizar esses algoritmos também para a definição de indicadores, né? E, inclusive, enquanto a gente faz análises maiores, né, juntando vários projetos, trabalhando com Big Data, né, aí a gente, de fato, vai precisar disso, né, para talvez detectar ou validar o indicador master, né, que pode se aplicar em várias regiões ou em diferentes biomas. Não sei se eu respondi muito bem a pergunta, talvez alguém dos colegas pode complementar. Obrigada, Marcos. Alguém mais na Machine Learning e Inteligência Artificial? Eu vou seguir para a próxima pergunta, que tem tantas aqui, aí a gente pode voltar nisso depois, mas eu queria agora perguntar como que os stakeholders podem colaborar efetivamente para integrar o monitoramento como parte fundamental dos projetos de restauração florestal, né, garantindo seu sucesso contínuo e sustentabilidade. Então, nessa parte de envolver os stakeholders, Fátima, você tem um pouco de experiência aí que você pode compartilhar, talvez. Eu acho que Rebeca também. Vamos com a Fátima primeiro. Seria ótimo escutar um pouco sobre isso. É interessante que, na realidade, a gente envolver as pessoas que estão atuando, que atuam no setor de restauração, se dá de várias maneiras. Uma que nós obtivemos muito sucesso não é o envolvimento só de políticos. O envolvimento dos políticos, dos profissionais, acaba sendo consequência. Mas as melhores soluções que nós tivemos foi quando nós envolvemos as pessoas do local, da região. E isso começou por causa das restaurações utilizando SAF, Sistemas Agroflorestal. Então, quando nós começamos a atuar, tanto lá na Amazônia, quanto aqui na Floresta Estacional, aqui na região de Sorocaba e região de São Paulo, mais estacional, e lá na Floresta Ombrófila, quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, o que garantiu, o que nos ajudou muito no processo de restauração foi o envolvimento das comunidades. Essa parcela que o Silvio chamou de socioambiental, né? Socio-restauração, porque as pessoas próximas que participaram, inclusive treinadas para elas mesmas fazerem monitoramento de maneira simples, abertura do dossel, espelhinho, tá? Medição de teor de água, latinha com água penetrante. Utilizando métodos muito simples, nós conseguimos desenvolver metodologias e envolver, em primeira etapa, as pessoas que estavam tocadas diretamente pela restauração, e, em segunda etapa, com o conjunto dessas soluções, nós podemos participar e transformar isso não apenas em ciência dentro da academia, mas principalmente em políticas públicas. E isso tem sido uma coisa que tem sido uma norma. Eu sei que nós somos incitados como pesquisadores, como professora, em primeiro lugar, como professores ou como pesquisadores, no caso do Marcos, a publicar. Mas, acima de tudo, de publicar, é transformar todo esse nosso conhecimento em políticas públicas, trabalhar com a base,
os produtores rurais, as pessoas do local, envolvendo-os no processo de restauração, segundo, desenvolvendo pesquisa, treinando profissionais, e terceiro, a divulgação, a transformação em políticas públicas, locais, regionais, em que nível for esse processo. Eu acho que isso tem sido um fator importante de envolvimento dos stakeholders, como você fala. Obrigada. Perfeito, Fátima. Vários comentários aqui no chat do pessoal concordando. Rebeca, algo a adicionar? Sim, esse envolvimento social, né, ele é um pilar fundamental para a sustentabilidade do projeto, desde a concepção até o monitoramento, né? Nós temos aqui na Morfo áreas experimentais em que a ação da população local para o monitoramento está sendo essencial para esse monitoramento contínuo e também para esse sentimento de fazer parte, né, do projeto. Então, quando você tem esse sentimento de fazer parte, que todos possam ser parte desse projeto, não somente o setor privado, mas também o local, a população local, ele tem uma maior aceitabilidade, também maior probabilidade de sucesso. Então, nós temos visto, sim, nas nossas áreas experimentais, a importância da inclusão da população local para o monitoramento, mas, como eu disse, desde a concepção, né, é muito importante. Então, nós temos visto a importância da inclusão e a importância do conhecimento tradicional quando nós utilizamos as nossas sementes, né, as sementes vindas dessas comunidades, de redes de sementes, e que tem um fator fundamental na sustentabilidade dos nossos projetos, no fortalecimento também de populações locais, no fortalecimento de populações tradicionais e o maior sucesso dos nossos projetos de restauração. Sensacional, obrigada, Rebeca. Até o Jefferson adicionou aqui, concordo, sem um sentimento de pertencimento à restauração Cafalha. Então, muito legal a explicação. Eu queria só compartilhar um comunicado rapidamente para quem está nos assistindo. Foram muitas perguntas, muitos comentários no chat, então obrigada. Eu vou convidar vocês a seguirem a newsletter da Morfo aqui. Eu acho que o time Morfo vai mandar um link. E eu acredito que talvez eles consigam responder suas perguntas mais pela newsletter ou por outros canais de comunicação da Morfo. Então, fica aqui a newsletter. E também, se você curtiu o conteúdo de hoje, ou se você tem algum feedback sobre o nosso webinar, quando eu encerrar aqui, vai ter uma pesquisa de satisfação. Então, qualquer tipo de feedback para ajudar a gente a melhorar, a entregar melhor conteúdo para vocês, por favor, deixem o seu feedback. E, para concluir, tem tanta coisa aqui que a gente queria compartilhar e fazer mais perguntas para os nossos experts, mas eu só queria agradecer muitíssimo. Infelizmente, a gente chegou no final do nosso webinar. Agradecer quem nos está assistindo por toda a interação e comentários e perguntas, e principalmente para o nosso maravilhoso grupo de experts, por ter tirado o tempo valioso deles para estar aqui com a gente. Então, muitíssimo obrigado a todos e espero ver vocês todos em breve. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigada.